Então vamos falar agora desse artigo, né, que também é um artigo recente, bem interessante, Interpretable Decision Sets, a Joint Framework for Description and Prediction, que que propõe um algoritmo de conjuntos de decisões, né, de decisão que é, é interpretável e tem uma acurácia competitiva com modelos caixa preta. Novamente, depois eu vou colocar no Discord o PDF desse artigo, né, para vocês lerem. Mas aqui eu vou dar um resumo dele. Então, quais são as contribuições desse artigo? Ele é, propõe um algoritmo para chamado IDS, Interpretable Decision Sets, para classificação que usa como função objetiva uma função objetiva que faz um balanço entre interpretabilidade e acurácia, né? Além disso, o método de otimização dessa função objetiva que eles usam tem garantias de otimalidade, então você sabe que ele vai estar a 2/5 do ótimo, se não me engano, depois a gente vai ver no slide. E também propuseram algumas métricas para avaliar a interpretabilidade do modelo. Qual que é a motivação desse artigo? Então, primeiro que os modelos tradicionais eles costumam otimizar apenas a acurácia, né? A gente viu mesmo os modelos de listas e conjuntos de regras, o foco principal é a acurácia. Eu quero um modelo que tenha uma acurácia alta. Modelos lineares a gente se preocupa apenas na acurácia, mas se tiverem 10.000 atributos, a gente não faz nada quanto a isso, né? Pode fazer, mas não faz. Também tem um pouco entendimento do modelo e das suas predições, né? Então, se você só pensa em acurácia, você talvez tenha um modelo que você não consegue entender muito bem. O uso de caixas pretas também agrava ainda mais a situação. E também eles partem de um princípio que eles falam o seguinte: olha, o modelo ser legível pode nem sempre ser suficiente, tá? Eles precisam permitir que os seres humanos consigam raciocinar sobre a predição, que eles possam ler o modelo e explicar o funcionamento do modelo. Então tem que ter esse objetivo, né? E a gente já viu isso antes, né, naquela lista de regras de decisão, né, que a gente tem um conjunto de regras que são usadas para determinar as decisões. A gente viu que, idealmente, a gente tem poucos desses carinhas aqui, poucos desses atributos, valores dentro de cada regra e poucas regras que sejam capazes de cobrir toda a base de dados e manter uma acurácia competitiva, né? E o que é interpretabilidade em função de um conjunto ou uma lista de regras? Primeiro, eu preciso ter parcimônia, que são poucas regras e poucas condições em cada regra. Distinção, ou seja, eu vou minimizar a sobreposição de cobertura das regras. Eu quero que, se eu tenho uma regra que cobre uma região, eu tenho uma outra regra que não cubra boa parte dessa região também, né? Que não tenha uma interseção muito grande. E a cobertura de classe, que é cobrir todas as classes existentes, né? Aqui tem a anotação para a gente conseguir entender o próximo slide, que é esse D estilizado é a base de dados, um X em negrito é os valores de atributos observados para um ponto da base de dados, o Y é a classe correspondente a esse X, o C é o conjunto de classes possíveis para essa base de dados. P é um predicado, que é uma tripla, né? Atributo, operador e valor, por exemplo, idade maior ou igual a 50. S é a conjunção de um ou mais predicados, né? Então é uma listinha de P. Então, por exemplo, age maior ou igual a 50 e sexo feminino, né? O S maiúsculo aqui é aqueles termos mais frequentes, os item sets frequentes, né? O input set of item sets é a entrada. R é um par SC, né? Que é um par com uma conjunção de predicados com uma classe, ou seja, é a própria regra. E o Rzão é um conjunto de regras, que é o conjunto de decisão.
A ideia geral é que eles querem otimizar o modelo em função de revogação, que é chamado de recall, precisão, distinção, parcimônia e cobertura de classe, né? Então, revogação e precisão corresponde à acurácia de um modelo, né? Então, tem a definição, depois eu passo direitinho de revogação e precisão, né? Então, o precisão é o quão preciso você está sendo nas suas previsões, nas suas predições, e a revogação é o quanto que a sua predição cobre aquela. Vamos pensar de um jeito diferente, assim. A gente pode pensar assim, a precisão ela fala sobre quantas das predições corretas são relevantes, fazem parte de uma relevância, né? Ou seja, quantos itens recuperados são relevantes, enquanto o recall é quantos dos itens relevantes foram recuperados. Vamos pensar numa classificação binária, ou classe positiva e classe negativa. Digamos que o que eu estou interessado principalmente é detectar a classe positiva corretamente. Tá? Então a precisão fala assim, ó, de todos os exemplos que pertencem à classe positiva, quantos eu recuperei, né? Essa é a precisão. E o recall, a revogação, ele fala assim, quantos das predições que são positivos, né? Quantos que são relevantes para mim, eu consegui recuperar, né? Então, quantos dos recuperados são relevantes, né? Então a precisão fala, olha, tudo que eu falei que é da classe positiva, quantos realmente são? E a revogação fala, quantos dos relevantes foram recuperados, ou seja, dentre todos que são positivos, quantos que eu classifiquei como positivo. Então são funções complementares de acurácia, né? Distinção, parcimônia e cobertura de classe, que eu expliquei nos slides anteriores, tem a ver com interpretabilidade. Então ele tem 5 funções objetivas que são agregadas numa função única para otimizar para a geração das regras. Então vamos lá. F1 e F2. Aqui, obviamente, né, revogação e precisão não vou mostrar porque ele é fácil encontrar na literatura, né? Não tem por que colocar aqui, eu vou me concentrar nessas outras. Então, parcimônia, né? Parcimônia fala o seguinte, olha, tenho um objetivo para parcimônia que é, dado o meu Szão, vamos voltar lá para ver o Szão. Szão é os itens sets de entrada, né? Então é o conjunto de conjunções, né? Então se o tamanho do meu conjunto de conjunções menos o tamanho do meu conjunto de regras vai ser o meu F1, né? Então eu quero que o meu conjunto de regras se aproxime a esse conjunto S para minimizar. Se eu quiser um conjunto pequeno, né, então eu estou pensando em maximização. Então eu quero que size R seja 0 para que ele tenha um valor máximo. F2, né, F2 também de parcimônia, ele fala... No F2 eu estou maximizando, né, ou melhor, minimizando o tamanho de cada regra. Então, quanto maior a minha regra, mais eu vou descontar desse valor aqui, que é o tamanho do meu conjunto de regras vezes, dos meus candidatos a regras, né, vezes o comprimento máximo que eu observo. Então eu faço comprimento máximo vezes o tamanho do meu conjunto de candidatos menos a somatória para cada regra da minha lista de regras, o comprimento dessa regra. Distinção, né? Então aqui a gente tem, todas elas são maximização, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então F3 para distinção é n vezes o tamanho dos meus candidatos ao quadrado, menos para cada par de regras, tá? Definido unicamente, eu verifico qual é o percentual de sobreposição dessas regras, tá? Então eu faço isso para
quando CI igual a CJ e quando CI diferente de CJ. Vamos ver quem é o C? Né? Então, C é a classe. Então, eu vejo o seguinte, olha, qual é a sobreposição para todas as regras em que a predição é a mesma e todas as regras que a predição é diferente. Por quê? Porque quando a predição é a mesma, eu tenho duas regras. Eu quero evitar que eu tenha duas regras que tenham uma sobreposição muito grande e façam uma predição igual. É redundante. Da mesma forma, eu também quero que evitar a sobreposição muito grande que tenha uma classificação conflitante, né? Mas talvez eu queira evitar mais esse do que esse, porque talvez tenha uma diferença pequena entre as regras que faça essa distinção de classes e pode contribuir, né? Mas por outro lado, isso causa uma confusão na leitura, né? Então, se eu puder evitar isso, melhor. F5 que é a cobertura de classes, né? Então eu faço o seguinte, para cada classe, né? Eu faço 1 vezes existe R, existe uma regra no conjunto de regras, de tal forma que a predição dessa regra, a classe associada a essa regra, seja igual a essa classe. Né? Então eu vejo quantas regras, isso aqui vai ver quantas classes estão cobertas por pelo menos uma regra. A precisão, então a precisão tá aqui, né? Também em formato de maximização, n vezes o tamanho dos candidatos, menos a somatória de regras, de exemplos incorretos na regra, né? E a revogação, que é de novo se existe regra tal que o exemplo XY é coberto por essa regra R, né? Pertence ao conjunto de elementos que são preditos corretamente para essa regra aqui, tá? Então essa é a revogação. Então é quantos que eu consigo recuperar. E finalmente a função objetiva é uma ponderação, uma soma ponderada dessas funções, né? Você tem que determinar o lambda também. O lambda é determinado de acordo com o que você quer, né? Eu quero favorecer revogação, coloco um lambda maior. Quero favorecer cobertura de classe, um lambda 5 vai ser maior, né? E aí eu quero encontrar o conjunto de regras que maximize essa função. Pronto. O algoritmo chamado Smooth Local Search, ele consegue garantir que a resposta vai estar pelo menos 2/5 da solução ótima. A solução ótima é o melhor conjunto de regras possível para essa base de dados, tá? Então é isso que ele quer dizer, não quer dizer que ele é 2/5 de uma solução de um modelo perfeito. Então a entrada vai ser, qual que é a função objetivo f, a ponderação, o domínio x, né, de S por C, ou seja, os itens sets pelas classes, os parâmetros deltas aqui que a gente vai precisar, e ele vai fazer o seguinte, olha, A vai ser um conjunto vazio inicialmente, eu vou avaliar o F, tá? Para essa função aqui, deixa eu ver o que ela é, que eu não tenho ela aqui, né? Tá faltando essa função aqui para a gente poder entender por completo esse algoritmo. É alguma métrica aqui ou alguma função de transformação de x, mas vamos ver se eu lembro daqui a pouco. Então, para cada x para cada x disso aqui, né, que é o produto cartesiano de S com C, né, eu vou fazer o seguinte: estimo, né, a diferença da média de F com o A delta junto com o meu ponto X e o valor esperado desse F sem esse X, né? O X, lembrando, o X não tem nada a ver com a base de dados aqui. O X, na verdade, é isso daqui, é uma tupla SC, né? Então, se eu colocar o SC
nisso aqui, ou se eu tirar o SC disso aqui, porque isso aqui pode tanto ter o SC como pode não ter o SC, né? Então aqui é garantidamente com SC e garantidamente sem SC. E eu vejo a diferença, né? Se tiver dentro da margem de erro, né? Eu vou chamar isso uma estimativa ômega A delta X. Aí para cada elemento de X em X, tirando o meu A, né? Tal que esse meu ômega tá aqui é maior do que esse valor de estimativa, né? Veja que por enquanto tá vazio aqui, né? O A, então vai ser todo X, né? Então eu vou colocar esse X. Então o A vai receber aquela regra, né? Veja, o X é uma regra, que é uma tupla, vamos lembrar aqui, ó, uma tupla item 7 com uma classe. S é um item 7, né? Então é isso aqui, é um Szinho com uma classe do conjuntão C. Então X aqui é uma regra. Vamos voltar para cá. Então ele vai falar o seguinte, ó, se essa regra, né, for, se a nossa estimativa aqui, né, dessa diferença aqui dos valores esperados, né, for maior ou igual a 2 vezes o ótimo estimado dividido pelo x ao quadrado, tamanho de x ao quadrado, então eu vou colocar essa regra no meu conjunto A. E aí volto para linha 5 que ele repete esse procedimento, né? Só que agora ele tem essa regra aqui no nosso conjunto A. Então, porque veja só, quando eu faço esse φx de A delta, né? Eu tô gerando, né, a avaliação da minha função objetiva de acordo com a transformação da minha base de dados usando essa regra aqui, né? Essa regra do meu conjunto de regras. Então, basicamente, eu estou avaliando o desempenho do meu conjunto de regras A se eu acrescentar o x ou se eu remover o x, tá? Em qualquer momento eu posso remover um x de A também, né? E eu vejo a diferença, né, do valor esperado da nossa função objetiva para um caso e para outro caso. E eu verifico se está dentro do erro para acrescentar, então, para essa regra e vou repetindo. Então, vamos pensar assim. Peguei a primeira candidato à regra. Vejo, está dentro do meu limite aqui, do meu limiar. Ponho em A. Vejo a segunda regra, está dentro, ponho em A. Vejo a terceira regra, está fora, pulo. Ponho a quarta regra, está dentro, ponho. Né? Só que veja que toda vez que eu ponho uma regra nova, eu vou conferir de novo todo o conjunto de candidatos. Né? Então, quando eu puser a regra 1 e eu for para a linha 5, eu vou ver de novo. Olha, vamos ver se a regra 1 pode ser colocada ou removida disso aqui, né? E assim por diante, ó, que é feito nessa parte aqui. Então, vamos rever isso aqui agora com calma para ver o que a gente está fazendo. Então, o feed X vai pegar um conjunto de regras e vai gerar um modelo, né? Um modelo de classificação ali. Então, eu vou fazer o seguinte. A começa vazio, OPT vai ser o meu valor da função objetivo para aquele conjunto vazio de regras, porque por enquanto não tem nada. Não, desculpa. Vai ser a função objetivo para caso eu use todo o conjunto X de regras. Se eu usar todo o conjunto X de regras, eu vou ter um valor tal, né? Um valor OPT. Tá? Ou seja, ele fala aqui, olha, se eu fizer um sobreajuste no meu modelo, qual que é o valor da função objetivo? Esse vai ser o meu valor de referência para poder verificar o que eu acho razoável remover ou inserir de regra para ficar próximo desse valor, né? Então eu vou ver cada uma das candidatos, eu vou acrescentar isso no meu conjunto de regras e vou remover do meu conjunto de regras, que eu não sei se ele está lá dentro ou não. Faço uma estimativa da diferença do caso em que eu tenho esse x e não tenho esse x, né? E coloco nesse ômega, que o ômega vai conter se esse valor, né, tem uma qualidade, tem uma certa qualidade em relação ao meu ótimo aqui, meu OPT, né? E aí eu vou fazer as duas verificações. Primeiro, então,
para cada elemento x, né, do xão sem o que já está lá dentro, então para todo x que ainda não está no meu conjunto de regras, eu vou verificar se ele tem esse ômega maior do que esse valor. Se tiver, eu acrescento e volto para cá. Tá? Se nenhum desses vai ter esse ômega, se nenhum do x subtraído de A tem esse valor maior do que o limiar, eu vou pular esse for e vou começar a considerar a remoção, né? A remoção de elementos no meu conjunto A. Então eu vou ver, olha, peraí, se eu remover o x de A, ele está dentro dessa faixa aqui, eu removo e volto para 5. Então, a ideia geral do algoritmo é, eu calculo o ômega para todo x, né? Primeiro eu vejo se eu posso acrescentar x, então cada um dos x que não pertence a A, eu vejo se tem algum que eu possa acrescentar. Se tiver, volto e repito o procedimento. O primeiro que eu conseguir, né? Então, a primeira regra que eu conseguir inserir, que vai ser maior do que isso daqui, eu insiro e volto para o começo. Se nenhum desses for acrescentado, eu vou tentar remover. O primeiro que eu conseguir remover, eu volto para o começo e faço tudo de novo. Se eu não conseguir remover nenhum, aí eu retorno esse modelo como um modelo ótimo. Tá? Então, essa é a ideia do algoritmo. Resultados que eles conseguiram. Então, baseado no AUC, né, na curva ROC, veja que eles testaram aqui o IDS, que é a proposta deles, o BDL, que é o Bayesian Decision Lists, que a gente viu, né? Classification Based on Association, Decision Tree, Gradient Boosting, Random Forest e Logistic Regression, né? Esses dois aqui são modelos caixa preta, que são costumeiramente, eles costumam dar uma acurácia muito melhor do que modelos interpretáveis, tá? E aí eles perceberam o seguinte, olha, vamos ver, para essas três bases aqui, o IDS conseguiu 69 de AUC, não foi o melhor valor, então o melhor valor foi o CN2, que também é alguma coisa relacionada a regras de classificação, né? E o modelo GB, né, o Gradient Boosting, tá? Mas foram valores bem próximos, né, dos modelos caixa preta. Para essa base Student, ele também não foi o melhor, mas também se aproximou disso aqui. E para o Medical também a mesma coisa. Então veja aqui a conclusão deles. Eles conseguiram uma acurácia razoável, não muito menor do que os modelos caixa preta, mas com possibilidade de interpretação. Interpretabilidade do modelo em comparação com outros, né? Então vamos ver. Fração de sobreposição entre regras, diferentes regras. Aqui foi de 9% de sobreposição, enquanto esses dois tiveram 0 e esse aqui 12%. Não é um valor alto, é um valor baixo de sobreposição aceitável. Fração de regras descobertas, esse ficou o valor mais baixo entre os 4 métodos de regras de decisão. Comprimento, o tamanho, né, das regras foi menor entre todos. Se levar em conta que a acurácia deles é bem competitivo com os outros de regra, né, isso é algo muito bom, uma redução de tamanho significativo. Número de regras também bem baixo em comparação com esses dois, né, menos da metade desses dois aqui e muito próximo desse aqui. E a cobertura de classes, né, 100%, que só esse aqui que não conseguiu 100%. E aí também eles avaliaram a interpretabilidade com avaliadores humanos, né? Então compararam o IDS com o BDL, que é o Bayesian, para ver o que os seres humanos achavam da interpretabilidade desses dois modelos, né? Então, primeiro, a acurácia do ser humano, ou seja, vou te mostrar um conjunto de regras. Você consegue determinar a classe? A acurácia do ser humano foi de 81% para o IDS e 17% para o BDL, uma diferença muito significativa, né? Vamos voltar aqui para o BDL. Ele tem poucas regras, mas as regras são grandes, né? Então talvez isso tenha influenciado. Tempo necessário para conseguir gerar a predição.
Um ser humano, em média, para o IDS levou 113 segundos, enquanto para o BDL 400 segundos. Número de palavras que usaram para descrever a decisão foi também bem menor. E quando apresentado com múltiplas escolhas, né, ao invés de você apresentar as regras, ele fala assim, olha, tem as regras e tem algumas escolhas de regras pré-selecionadas para você usar aqui, né? A acurácia foi para 97% do IDS e 82% para o BDL. E o tempo também reduziu consideravelmente, mas ainda assim o IDS ganhou, ficou menor, né? Então, pronto, com isso a gente conclui essas 2 semanas, né, de modelos interpretáveis. E agora a gente vai passar a falar sobre modelos de explicação agnósticos a modelos de predição. Ou seja, são modelos genéricos de explicação que conseguem extrair explicações de modelos não interpretáveis. E dos interpretáveis também, quando necessário.